Fala, torcedor, beleza? Eu sou o Wallace e nesse vídeo eu vou fazer aqui uma análise de como é o comportamento do futebol de forma geral, comparando campeonatos estaduais com os supostos campeonatos nacionais da Europa. E aí eu vou fazer uma comparação também entre Champions, Brasileirão e Libertadores. Então, se você quiser visualizar essa comparação aqui junto comigo, permaneça no vídeo, deixe o seu like aí, diz para mim o que você espera do vídeo, diz para mim o que você achou depois do final do vídeo. E com isso vai me ajudar muito a fazer com que vídeos iguais a esse cheguem para outras pessoas. Então vamos lá para o vídeo. Então aqui, Brasileirão, Palmeiras 12, e aí aqui entre os sete mais aqui, Internacional e Atlético Mineiro com 3. Dá até colocar a gente acrescentar aqui Botafogo, mas aqui a lista tem 10 nomes, né? E o Atlético Mineiro aqui com 3. Beleza, se a gente for fazer essa comparação aqui, esses números, né, não são muito gigantemente, não há 50 vitórias para o primeiro colocado, 30 para o segundo e assim vai. As Champions, a gente tem uma quantidade aqui, ó, Real Madrid 15, para o Brasileirão que é 12, é uma diferença pouca, de 3. Por exemplo, se o time ganhar hoje o Brasileirão, o 2025 ganhar o Palmeiras para equilibrar com o Real Madrid, seria 25, 26, 27. 27 desequilibraria com o Real Madrid se o Real Madrid não ganhasse mais nenhuma Champions. Então, tipo assim, não é nada absurdo. Assim como o segundo lugar aqui da Champions é o Milan com 7, depois o Bayern e Liverpool juntos, né? Santos, Corinthians, Flamengo, São Paulo, ou seja, você tem aqui do primeiro para o segundo uma diferença um pouquinho maior, assim como na Champions a diferença do primeiro para o segundo um pouquinho maior. E o Milan, como sendo segundo, já não ganha nada há muito tempo, né? Assim como o Santos já faz uns aninhos também que não ganha, assim como alguns outros times aqui, incluindo uma Flusão. Então vamos lá. Agora vamos comparar nacionais e estaduais, nacionais da Europa e estaduais aqui. Aqui está o primeiro estadual, né, que na minha concepção talvez seja o segundo mais competitivo, né? A gente tinha 5 grandes clubes até um tempo atrás. Se Deus quiser, a América vai voltar a ser essa quinta potência, né? Mas vamos lá. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América são os que mais tem. Aí depois vem alguns outros que ganharam, não o estadual como um todo, mas ganharam ali uma Taça Rio, uma Taça Guanabara. E a gente poderia acrescentar aqui um outro time que está forte, mas que não consta aqui nessa lista, que é o Volta Redonda, está na Série B, mas também já esteve na Série B. Deixa eu escrever o nome dele aqui, Volta Redonda. Já esteve na Série B também o Duque de Caxias. Você que não se lembra, o Duque de Caxias, né, clube do coração aqui do tricolor que vos fala, já esteve na Série B. E aí ele foi Série D, Série C, Série B, e hoje está na Série B do próprio estadual. E aí, vamos lá. Depois é o Paulista, que é o primeiro mais competitivo, mas é na mesma linha do Campeonato Carioca. Um pouquinho mais difícil porque os times que são menos têm uma diferença menor em relação aos outros. Corinthians com 30, Palmeiras com 26, São Paulo 22, Santos 22, Paulistano 11, São Paulo Atlético 4. E aí esse daqui pode ser talvez uma ignorância minha, não sei se esse Paulistano e esse São Paulo aqui seriam o mesmo, porque antes, né, ele se chamava Paulistano 6, se você souber de alguma coisa aí, comenta aí. Portuguesa com 3 e tal, beleza. Então a diferença aqui, o primeiro para o segundo, assim como o terceiro, é um pouco menor do que no Carioca. Mas agora vamos, por exemplo, esses dois que são os mais competitivos, se assemelham um pouco com o Premier. No Premier, né, na Premier League da Inglaterra, você tem ali alguns times que são muito fortes, outros times que não são tão fortes, mas que são competitivos, né? Manchester é o que mais tem, depois é o Liverpool que mais tem, aí tem o Arsenal, aí tem o Manchester City, aí hoje em dia tem o Chelsea, mas ele ainda não tem a quantidade de títulos tão grandes para ser tão relevante contra esses primeiros. Mas assim, a diferença aqui na Premier League é uma
uma diferença menor, porque você tem mais times competitivos. E aí, por exemplo, já no futebol que é muito rico, muito bem falado, pá, que é o espanhol, você tem uma diferença já bem mais gritante aqui. Você tem um primeiro, um segundo lugar e um terceiro, talvez. Antigamente eu pensava que o terceiro time mais forte era o Valência, né? Eu adorava ver o Pablo Aimar jogar, pelo Valência jogava muito na minha concepção. Mas você tem Real Madrid em primeiro, e sei lá, uma distância boa para o segundo, que é o Barcelona, que está uma distância boa do terceiro colocado. Então isso daqui já é, na minha concepção, como se fosse um campeonato carioca, como se fosse um campeonato paulista. Só que somente com dois times bem fortes, um terceiro forte e os outros mais fracos. Então isso para mim seria tipo um mineiro, em que você tem um Atlético Mineiro que está bem distante do Cruzeiro, segundo, que está bem distante de um América, que é o terceiro, e depois os outros, uma diferença bem gritante para os outros. Então eu diria que o espanhol, o campeonato espanhol, está muito para um campeonato mineiro, a nível de jogos, né, de títulos. E aí você tem um futebol que é o italiano lá, que antigamente era futebol, na minha concepção, era o melhor de assistir, cara. Na minha concepção, quando eu era adolescente, o melhor futebol de assistir era esse aqui, né? E aí você tem, né, Juventus, Inter, Milan, aí você tem Genoa. Você, por exemplo, tinha um Napoli que era muito forte, depois caiu, né? Você tem a minha Roma aqui, que eu gosto muito da Roma, mas não tem tantos títulos. Mas, tipo assim, esses times menores, eles ocupam muito o meio da tabela e às vezes acabam ganhando. E aí esses às vezes acabam ganhando muito uma raridade, porque você tem três principais e os outros aqui que correm muito por fora, mas muito por fora mesmo. Então, Juventus, Internacional e Milan. E aí, esse se assemelha muito com quem? Não, na verdade, isso daqui nem se assemelha tanto, mas deixa eu ver aqui. Não. Vai ser basicamente isso. Agora seria com o quê? Mas a diferença ali do italiano não é tão gritante quanto o gaúcho. O gaúcho você basicamente só tem dois times. Você só tem dois times que ficam brigando todo ano quem ganha. Né? Dizem que o maior derby do mundo é Grêmio Internacional, porque lá só, basicamente só os dois. E aí, uma raridade ganha outro. Mas é basicamente só eles dois. Então por isso que acaba sendo considerado o maior. Mas a nível tipo, se você considerar, se tivesse mais clubes ali, será que essa rivalidade seria tão grande? Acredito eu que não. E aí você pega já, por exemplo, um capixaba. É nessa mesma linha. Eu acabei invertendo aqui a ordem, mas beleza. Aí você tem um goiano, que se assemelha muito com esse gaúcho. Você tem dois que se concentram, você tem um terceiro e um quarto aqui, uma quantidade boa. Mas aí, tipo, polonês. Você tem dois aqui que ganham muito e os outros... acabei errando a ordem aqui também, tem que trocar essa ordem. Cearense. Você tem dois ali que disputam basicamente sempre eles dois. Isso daqui é muito, mas muito parecido com o gaúcho. Então, você deve estar se perguntando, tá, Wallace, aonde você quer chegar com isso? A gente pode colocar aqui, ó, futebol português também, ó, 3 times e os outros aleatoriamente um ganha. Pode colocar o alemão, que é a diferença absurda do primeiro para os outros, que é Bayern de Munique em primeiro, muito longe dos outros. Então, aonde é que eu quero chegar a isso? O futebol brasileiro, ele deveria ser mais vendido, e o Brasileirão, ele deveria ter um nível de importância de Champions. E por que eu digo isso? Talvez, tipo assim, a gente encara o Campeonato Brasileiro como se fosse uma Premier League, como se fosse o Campeonato Italiano, como se fosse o Calcio, né, como se fosse La Liga. Mas o Brasileirão, ele deveria ser encarado como uma Liga dos Campeões. Tipo, uma Liga Brasileirão dos Campeões, sei lá.
E acho que ele não deveria ser de pontos corridos. Eu acho que o Brasileirão, do jeito que ele é muito extenso. Ele poderia ser bem mais vendido se ele fosse nessa linha de Copa dos Campeões. E acredito que se ele voltasse a ser como antes, eu acho que seria melhor. Né? Talvez ali um turno, cada time joga, né, 20 clubes, por exemplo, acho que não daria bom, sei lá, talvez um pouco maior nos clubes, sei lá, mas um turno, todo mundo joga metade dos jogos em casa, metade dos jogos fora, e aí tem o octógono final, por exemplo, quartos de final, semifinal e final, e aí final única. No Brasil fica mais tranquilo de se colocar do que uma final única na Libertadores. E aí você venderia bem mais do que Copa do Brasil, por exemplo. Eu acho que ficaria bem interessante isso. E por que eu acho isso? Porque eu acho que a gente encara o Brasileirão como se fosse um nacional lá de fora, mas o nacional lá de fora ele está muito mais para um campeonato estadual. E aí, se por acaso a CBF quer dar um peso maior para o campeonato estadual, poderia colocar um campeonato estadual de pontos corridos, com, com um período maior, e você deixava o Brasileirão um pouco menor e transformava ele em parte pontos corridos e aí a parte final como mata-mata. E aí, tipo assim, os 4 últimos rebaixados, ou sei lá, dos 6 últimos ou 8 últimos, sei lá, eles brigavam entre si num quadrangular também, e aí os primeiros eliminados já eram rebaixados, sei lá. Eu acho que ficaria um. Eu gosto muito do Brasileirão, não entendo isso como crítica, não entendo como se eu estivesse falando mal, mas acho que fica muito extenso, pensando que você precisa dar uma fonte de renda para os times pequenos e ao mesmo tempo você precisa ter uma atratividade dos jogos. Você acaba tendo muito jogo, torcedor, dependendo do time, acaba escolhendo muito jogo. E aí, cara, quarta de final é muito mais interessante de você assistir do que tipo um jogo que você olha assim, pô, esse jogo aí dá pra gente escalar as reservas e tal. E acho que poderia ser mais atrativo isso. Você, por exemplo, colocar um pouco mais de times e fazer, sei lá, literalmente todos os times do Brasil nesse Brasileirão de modo mata-mata, você trazer ali campeão da Copa Verde, por exemplo, Fortaleza já tá, mas eu não sei se for o Fortaleza também o campeão da Copa do Nordeste esse ano, deixa eu pesquisar isso aqui. Campeão Copa Nordeste. Aconteceu neste domingo pela edição 2024 com 14. Ué, não tem campeão na Copa do Nordeste 2025? É Fortaleza. Então, a Fortaleza já está no Brasileirão. E aí, se fosse nesses moldes, ele entraria como Brasileirão e pela Copa do Nordeste. E aí, viria o segundo colocado do campeonato da Copa do Nordeste. Quem foi o vice-campeão? Não parece. Mas foi o Bahia. Foi o Ceará. E aí chama o terceiro, chama o quarto. E assim vai. Até preencher, sei lá, 32 times. E aí desses 32 times faz ali os jogos entre grupos, sei lá, faz 4 grupos de 8. E aí esses 8 jogam entre si, entre ida e volta, daria o que? 7, 14 jogos. Aí tu pega ali os 4 melhores de cada grupo. E aí se enfrentam. Pô, acho que daria bom, cara. Acho que daria bom. Mas isso, acho que nunca iria ser. Acho que isso nunca poderia ser utilizado
porque basicamente, minha opinião, e nada é a mesma coisa. Mas pensando que estão querendo valorizar o campeonato estadual enquanto a gente, como torcedor, fica assim, pô, o campeonato estadual não serve de nada. Cara, a maioria dos jogadores, a maioria absoluta dos jogadores no Brasil jogam nesses clubes. Então, se você diminui a importância dos campeonatos estaduais, e aí eu incluo alguns amigos meus que se federalizaram e jogaram, eles acabam tendo um período de trabalho muito curto. Tipo, o Campeonato Carioca já acabou. A gente tá dia 15 de abril, o Campeonato Carioca acabou. Então eles começam a treinar em novembro, eles assinam uma carteira em novembro, aí ficam novembro, janeiro, fevereiro, março. Acabou. E aí, para aqueles que não sobem, né, para Taça Rio e para final do Campeonato Carioca, acabam indo menos. Alguns têm a sorte de jogar a Série D, outros não. Então, tipo, você esticando um pouco mais o Campeonato Carioca, você acaba dando para esse pessoal um pouco mais de tempo de trabalho. E aí você dando um pouco mais de tempo de trabalho, você dá também uma estabilidade maior. Você às vezes dá mais tempo para o cara treinar, para o cara se adaptar ao futebol. O período de janeiro e fevereiro é muito rigoroso, principalmente Rio de Janeiro, cara, Nordeste, é muito quente. E aí você diminuindo um pouco esses 38 fucking jogos, cara, a gente não tá no na Europa, onde lá você pode colocar os 38 jogos, mas aí só tem mais uma copinha e a Champions, se houver, ou a Conference League, então você tem muito menos jogos. Então, tipo assim, a gente vende um produto bom que é o Brasileirão, mas eu acho que ele pode ser melhor. E eu acho que ele poderia ser nesses moldes de Copa. E eu queria saber, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que essa ideia daria boa. E queria saber de você, você acha que essa ideia é boa ou você acha que essa ideia é bullshit, né? It's dog shit, né? Comenta aí o que você acha. Você, torcedor do Flu, convido você a seguir o canal. Você, torcedor que não é do Flu, conhece torcedor do Flu, manda esse canal para ele saber mais notícias do Flu, mais coisas sobre estatística e tática. E nesse momento eu me desligo aqui e agradeço você ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, galera. Tchau, tchau.